Visões Populares, o podcast que conecta você a vozes que fazem a diferença. Boa tarde, está começando mais um Visões Populares, trazendo para você entrevistas exclusivas, produzidas pelo Brasil de Fato de Minas Gerais. Existe uma pesquisa que mostra que em 15 minutos, um perfil completamente novo de um menino de 15 anos, muito jovem, ele recebe algum conteúdo misógino pelo YouTube. Por que o YouTube está entregando? E por que ele não está sendo questionado como deveria? É por conta do lobby que eles fazem para os deputados e deputadas? Em 2025, o Brasil registrou 1.568 assassinatos de mulheres em razão do seu gênero. Esse número, divulgado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, representa o maior em uma década e é parte de uma série que só cresceu desde 2015, ano da tipificação do feminicídio no Código Penal. O dado se deve em parte a um melhor reconhecimento do crime, o que se demonstra pelo percentual de feminicídios entre os homicídios dolosos de mulheres, que passou de 9,4% em 2015 para 40,3% em 2024. Por outro lado, um fator que pode estar relacionado ao aumento da violência simbólica e física, seja no ambiente digital ou no cotidiano das mulheres brasileiras, é o crescimento dos chamados movimentos masculinistas ou Red Pill. Esses grupos de homens têm atuado em fóruns da internet, redes sociais e outros canais de comunicação para estimular hierarquias de gênero e ódio contra as mulheres, alegando que o feminismo e as leis de proteção à mulher estariam destruindo a masculinidade. Eu sou a Flora Vilela e, diante de tudo isso, no episódio de hoje do Visões Populares, a gente conversa com a Bruna Camilo. Formada em Ciências do Estado pela Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG, ela é doutora em Ciências Sociais pela PUC-MG e pesquisa gênero, misoginia e políticas públicas. Sua tese de doutorado teve como título Masculinismo, Misoginia e Redes de Ódio no contexto da radicalização política no Brasil. Então fica por aqui que a gente volta com a entrevista logo depois da vinheta. Não se esqueça de curtir e compartilhar com quem se interessa pelo tema e comentar por aqui o que você achou do episódio. Brasil de Fato, uma visão popular de Minas Gerais, do Brasil e do mundo. A gente tem falado muito sobre esse crescimento alarmante, não só da misoginia, mas do número de feminicídios no Brasil. E aí um levantamento recente que saiu agora, um pouco antes do 8 de março, do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, indicou que 2025 foi o ano com o maior número de feminicídios em uma década, e são 1.568 feminicídios, que é o maior número desde que começou a se tipificar em 2015, então nessa década só foi crescendo, acho que o único ano que caiu foi 2021, né? E aí queria abrir essa entrevista entendendo de você a que você atribui esse crescimento no número de casos e como que isso se reflete na vivência das mulheres brasileiras. Olha, primeiro é super importante a gente falar que a gente está dando nome ao crime, né? Então, há alguns anos, a gente tem a Lei de Combate ao Feminicídio, a gente tem a Lei Maria da Penha, e isso ajuda muito a gente compreender o que é o crime comum, com muitas aspas, digamos assim, e o que é o crime contra as mulheres. Então, na medida que ele é nomeado, de fato vai aparecer mais notificações. Mas a gente também não pode desconsiderar que esse aumento, ele vem muito em relação ao enfrentamento à conquista dos direitos das mulheres. Então, muito se fala do ressentimento. Então, o ressentimento no sentido de que muitos desses homens não aceitam as mulheres dizerem não aceitam as mulheres questionarem o seu papel na relação, não serem submissas, não serem subordinadas, não quererem mais estar se relacionando. Então isso também tem que ser muito considerado. E dentro da internet, né, esse discurso do ressentimento, esse discurso do ódio contra as mulheres que não querem mais se submeter a uma relação, a uma situação, ele se propaga muito rápido. Então, muitos homens se alimentam dessas notícias que mulheres são mortas e entendem que aqueles homens que estão cometendo algum tipo de justiça, porque aquela mulher não se submeteu. Então, os homens vão bebendo dessas notícias, bebendo de grupos de WhatsApp, de Telegram, de redes sociais, desse ódio, e vão se vendo cada vez mais como eu posso dizer, mais donos dessa verdade. Então a gente tem que entender que essa crescente do feminicídio, ela é um conjunto de fatores, tanto dessa questão importante, que é a nomeação do crime,
é importante que ele está sendo tipificado e sendo denunciado, mas, ao mesmo tempo, essa crescente diz respeito ao ressentimento de muitos homens que se alimentam das redes sociais, se alimentam das notícias e se veem no direito de matarem as mulheres, de agredirem as mulheres. Então, existe algo em paralelo e que a gente precisa compreender muito mais. E compreender qual que é o papel das redes sociais e da internet nisso tudo. Tá certo. E aí, então, entrando num dos fatores que você falou desse ressentimento, que também é apontado por muitos outros especialistas, né, sobre esse aumento da violência contra as mulheres, tem a ver com o surgimento de movimentos que principalmente estão online, que se auto-intitulam masculinistas ou movimentos Red Pill. E aí queria também que você explicasse pra gente, bem no básico, assim, qual é a origem, o que defendem esses grupos para que a gente esteja na mesma página. Acho que a gente vai abordar muito isso ao longo da entrevista. Bom, os movimentos masculinistas, eles são anteriores à internet. E, basicamente, são homens que se organizam para pensar no papel que as mulheres têm ocupado na sociedade e esse ressentimento que eles têm criado a partir disso. Então, os grupos masculinistas são grupos misóginos, que são baseados na misoginia, que são baseados no ressentimento e que querem, a todo custo e a todo momento, que as mulheres voltem para esse lugar da submissão, que as mulheres voltem para esse lugar do sofrimento, porque na ideia do masculinismo, o natural da mulher é ser submissa ao homem. E na medida que esses direitos das mulheres avançam, na medida que as mulheres começam a questionar o seu papel na sociedade, a masculinidade, ela cai. A masculinidade, ela é ameaçada. Então, para que a masculinidade não continue sendo ameaçada, é necessário que as mulheres sejam impedidas de avançarem. Então, a lógica do masculinismo é que o mal da sociedade são as mulheres, assim como o movimento Red Pill. E é importante a gente dizer de onde que vem esse termo Red Pill. Traduzindo, é a pílula vermelha. Lá no início dos anos 2000, a gente teve um filme chamado Matrix, onde o personagem teve a opção de tomar a pílula azul, a Blue Pill, ou a pílula vermelha, a Red Pill. Sendo que a pílula azul faria ele permanecer na ignorância da sociedade. E a pílula vermelha traria a verdade para a vida dele. O filme, ele traz uma discussão muito filosófica sobre isso. Mas os movimentos Red Pill, os movimentos masculinistas, e aliás, anterior ao movimento Red Pill, mais os grupos misóginos e os grupos masculinistas, eles se apropriaram dessa reflexão. Então, o Red Pill antes era um termo de vocabulário que existe, né? Existe um vocabulário do grupo masculinista. Então, Red Pill é estar red pillado, é ter conhecido a verdade. E qual que é essa verdade? Que as mulheres são o mal da sociedade, que as mulheres merecem lugar de submissão, que o natural da mulher é reproduzir e cuidar do homem. E aí, muito recentemente, pouquíssimos anos pra cá, o Red Pill se tornou um movimento, que basicamente o movimento Red Pill, ele é majoritariamente constituído de homens que vendem cursos dentro do canal de YouTube, que fazem esses podcasts sobre autoajuda para homens, que entendem que o homem ele precisa ter dinheiro, o homem ele precisa ser bem-sucedido para conquistar a mulher que quiser. E essa mulher que ele quer não é a mulher insubordinada, digamos assim, essa mulher que não aceita as ordens do homem. É a mulher que aceita as ordens do homem, é a mulher que quer ser a dona de casa, que quer ter vários filhos e que quer cuidar do homem. Então o movimento Red Pill, ele consegue alcançar muitos homens porque eles estão nos canais de YouTube, eles estão nos perfis de Instagram, eles estão coordenando grupos de WhatsApp. Então, assim, hoje, tudo se fala, os Red Pill. Mas os Red Pill, eles não são todos os grupos misóginos. Eles estão nesse momento porque eles estão popularizados, porque eles estão em todos os lugares. Mas existem os grupos masculinistas que vieram antes, existem os movimentos Red Pill que estão aí na sociedade e que nem todos estão mais se associando ao Red Pill, porque eles têm percebido que muitas pessoas têm entendido o que é misoginia, mas eles estão ali de uma maneira muito no detalhe, assim, você percebe que são movimentos Red Pill, porque são coaches, que vendem cursos, porque falam que os homens têm que ser bem-sucedidos, porque não é qualquer mulher que o homem pode se casar, então tá bem no detalhe. E aí tem os grupos misóginos como um todo, que às vezes não se reconhece como grupo masculinista, não se reconhece como movimento Red Pill, mas eles estão alimentando a misoginia nas redes sociais. Então, às vezes, a gente não consegue entender, delimitar o que é cada um, mas ao fim e ao cabo,
todos eles reproduzem a misoginia, todos eles alimentam o ressentimento do homem comum, do homem trabalhador, que tá indo pro trabalho de ônibus e que ouve algum podcast, que tá em algum grupo de WhatsApp que fala sobre, a minha mulher é muito, ela pergunta muito, ela diz não, ela não me obedece mais, o que eu faço com ela, sabe? Então, é muito nisso, ao fim e ao cabo é isso, e infelizmente, o homem trabalhador comum é o que mais está tendo acesso a isso tudo. Tá certo, Bruna. E aí, um outro dado que entra muito nesse debate, que recentemente tem aparecido muito em matérias, enfim, a gente tem ouvido falar, é uma chamada lacuna ideológica entre os gêneros. Isso significa dizer que as mulheres, principalmente as mais jovens, estão bastante mais inclinadas a abraçar ideologias mais progressistas, enquanto os homens têm demonstrado uma tendência mais conservadora. E isso também está mais acentuado entre os homens jovens. Enfim, é uma pesquisa que esteve em 29 países, inclusive o Brasil, mas que dentre os homens da geração Z, então os homens de no máximo 20 e pouquinhos anos agora, quase 1/3 acredita que as mulheres devem obediência aos maridos. E aí queria que você trouxesse pra gente como que se explica essa lacuna na forma de enxergar o mundo e de que forma que ela potencializa esses movimentos também que você trouxe antes, assim, esses movimentos misóginos de maneira geral. Bom, é até um pouco assustador, porque por muito tempo eu escutei, os meus pais escutaram, de que à medida que as gerações fossem nascendo, elas seriam mais progressistas, elas entenderiam mais sobre direitos das minorias, elas entenderiam mais a sociedade. E não, a gente está percebendo uma geração Z que está se tornando mais conservadora do que a geração, talvez, dos nossos avós, dos nossos bisavós. E o porquê que isso acontece? Assim, acho que é a pergunta de R$1 milhão, o porquê que isso está acontecendo. O que a gente pode entender? Primeiro que as meninas têm entendido o acesso ao corpo, direitos sexuais e reprodutivos, tem entendido que é importante terem autonomia financeira, porque as mulheres secularmente, ou seja, ao longo de toda a história, foram oprimidas. Então, é um pouco quase que natural as mulheres terem avançado nessa lógica, porque cada vez mais queremos a nossa autonomia, queremos a nossa voz. E é impressionante de uma maneira muito bonita, como, por exemplo, eu me reconheci enquanto feminista com 20 e poucos anos. Hoje, meninas com 10, 12 anos já entendem o que é feminismo, já entendem o seu lugar na sociedade, já entendem identificar abusos, né? E o que é muito importante, que aí a gente consegue combater abusos e que as meninas conseguem entender o seu lugar na sociedade. Entretanto, os meninos estão correndo o caminho contrário. Então, e a gente sabe também que, historicamente, os homens, eles violentam as mulheres. E aqui não é colocando de uma maneira polarizada, homens versus mulheres. É entendendo qual que é o lugar do papel do homem na sociedade também. São os homens que majoritariamente agridem as mulheres, são os homens que geralmente colocam as mulheres em situação de violência doméstica. Então, isso é secularmente. O poder do homem na sociedade, ele é muito mais central que o das mulheres. Então, na medida que os direitos das mulheres avançaram, os homens tiveram quase que uma crise mesmo, de qual que é o papel deles, sendo que eles não podem mais oprimir como antes, sendo que eles são expostos hoje caso eles oprimam, como antes, sendo que eles são expostos hoje caso eles oprimam, caso eles violentem. Então, os meninos, que eles deveriam, digamos assim, serem progressistas como as meninas, eles têm percebido que o lugar deles continua em crise e vai ficar cada vez mais em crise se essas meninas continuarem questionando a sociedade. E como que eles descobrem isso? Nos jogos, no Instagram, no X, no antigo Twitter, em canais de YouTube e principalmente, além do videogame, que é algo muito importante, nos memes. O humor é uma porta de entrada para a radicalização. Então começa com uma maneira muito sutil com o Pepe Frog, que é aquele meme de um sapo, que é engraçado. Quando você vai ver, o meme começa a ficar um pouco racista, começa a ficar bastante misógino. E os meninos, quando eles já estão consumindo muito isso, eles não veem o crime nisso. Eles veem algo que é engraçado e algo que é de direito deles se expressarem. Então existe muito estupro virtual, existe muito suicídio assistido cometido pelos meninos. Então como que isso acontece, né? Por que os meninos chegam nesse ponto? Porque é isso, eles veem que essa crise ela tá acontecendo e que os meninos, nesse momento de socialização, que é muito importante, entre 13, 14 e 15 anos, eles estão se vendo deslocados da sociedade. E é normal, digamos assim, no processo de socialização. Tá tendo transformação corporal, transformação de voz. Os meninos, pra marcar a sua virilidade, a sua masculinidade, eles têm que ser de determinada forma. E quando eles não são de determinada forma, eles são deslocados da sociedade. Então, nos jogos, nos memes, geralmente por trás de perfis, dentro do Discord, por exemplo, dentro desses jogos, são homens mais velhos, lá por 35, 40 e poucos anos.
E eles vão cooptando esses meninos para serem radicalizados. E os meninos são uma porta de entrada para isso, primeiro, porque o homem ainda é o centro da sociedade, do patriarcado, da violência. Então é necessário resgatar essa força. E os meninos, nessa lógica de socialização e da masculinidade, que é muito fragilizada e muito violenta, eles precisam se provar enquanto homens viris. Então a força é uma forma dessa comprovação. Então toda essa lógica, todo esse emaranhado que eu falei, ao final, ele é justamente sobre isso, que os meninos têm se tornado tão conservadores quanto os nossos avós e bisavós. Porque qual que é o objetivo disso? É retomar a masculinidade, é retomar a força, é retomar esse papel do patriarcado, onde os meninos têm o objetivo de controlar os corpos das meninas e das mulheres. Tá certo, Bruna. E aí, enfim, o poder público tem tentado, né, dar algum tipo de resposta. E aí, no final de março, o Senado aprovou por unanimidade o projeto de lei que equipara a misoginia ao racismo e prevê penas maiores para crimes de ódio contra as mulheres. Acho que também numa tentativa de que a gente diminua o fluxo desses discursos e consiga, de alguma forma, combater esse processo. E aí, por sua vez, na Câmara dos Deputados, os parlamentares da oposição ao governo de hoje fazem muitas críticas e prometem trabalhar para barrar o avanço desse projeto, né? A lei tem gerado uma repercussão muito grande nas redes sociais e muita desinformação tem circulado sobre esse assunto. E aí, queria entender como que você avalia essa legislação, se ela pode, de fato, ser uma solução viável e se ela é suficiente para o tamanho do problema que a gente está enfrentando, se não, o que mais a gente precisaria fazer, assim. É muito importante a gente falar uma coisa, tem surgido muitas notícias falsas sobre a lei de combate à misoginia. Que a lei de combate à misoginia é uma aberração, que a lei de combate à misoginia vai fazer com que as mulheres não sejam mais empregadas em empresas, porque qualquer forma mais grosseira que ela for tratada pelo seu chefe ou pelo seu companheiro de trabalho, por exemplo, ela vai denunciar como misoginia e a empresa vai sofrer algum tipo de sanção, que as mulheres agora, qualquer coisa que acontecer, elas vão denunciar como misoginia. E não, gente. A lei, ela é estruturada diretamente sobre o ódio contra as mulheres. E aí o ódio, ele envolve discurso de ódio, isso tudo sendo muito comprovado, sobre misoginia no sentido de incentivo a determinadas violências. Então, assim, é necessário a gente falar, as mulheres não vão denunciar o homem a qualquer momento. A misoginia, a lei de combate à misoginia, ela tem diretrizes. E é importante a gente dizer isso. As mulheres não ficarão desempregadas porque o patrão vai ter medo de contratar aquela mulher que ela pode falar que aquele homem está sendo misógino e ele ser preso. Nada disso tem a ver. Então é importante a gente dizer, existem diretrizes para as leis, principalmente para a lei da misoginia que a gente está conversando agora. E ela absolutamente não vai prender qualquer forma de tratamento às mulheres. Para cada forma de tratamento tem uma lei, porque se for violento, tem uma lei que vai cuidar daquele tratamento violento. Agora, se é um enfrentamento político, se é uma discussão no trabalho, isso é uma forma de tratamento dentro desses espaços. É importante a gente delimitar isso. E outra coisa que é importante a gente delimitar, que a lei, ela é importante. Para, mais uma vez, como eu disse lá atrás, para a gente nomear o que está acontecendo. É importante a gente dizer que a punição em si, por si só, eu não percebo como suficiente. É importante a gente punir, super importante pra gente, olha, homem, você está fortalecendo o discurso de ódio, você está promovendo violência, você precisa ser punido. Só que, qual a educação que aquele homem ele está recebendo? Ele vai entender que ele está sendo punido porque ele cometeu um crime? Ou ele vai sair da cadeia e ele vai ficar ainda mais revoltado e pode cometer algum crime contra aquela mulher? Então, por isso, a gente tem que pensar que, junto com a punição, a gente tem que pensar em formas de educação. E aí, a educação, a gente tem que pensar, por exemplo, na Lei Maria da Penha, onde fala de promoção de educação nas escolas. Isso já é uma forma de reduzir essa questão da misoginia. A gente tem que educar os nossos meninos sobre o conceito de consentimento, sobre respeito, sobre acesso a direitos. Então isso tem que começar lá com os meninos. Mas se chega nos homens que cometeram algum tipo de misoginia, de crime, a gente tem que entender como acessar a mente desse homem. Então a gente tem que pensar em espaços, em políticas públicas, com assistentes sociais, com psicólogos, com sociólogos, enfim, um espaço bem transversal, bem interdisciplinar, para compreender o porquê que aquele homem chegou naquele ponto daquele crime. Para então compreender como que a gente vai desconstruir essa lógica misógina da cabeça desse homem. Isso passa pela educação, porque se for somente punir,
A gente não vai conseguir coibir. A gente tem uma lei de combate ao feminicídio super importante, mas as mulheres ainda estão morrendo. Seja porque a gente está conseguindo nomear esses crimes, ou seja porque, de fato, elas estão morrendo porque esses homens estão se alimentando dessas redes de ódio na internet. Então, assim, a Lei Maria da Penha era uma das leis mais importantes do mundo, mas as mulheres ainda estão sendo agredidas. Então, assim, a lei é importante, não é possível acabar com a lei, é necessário fortalecer essa lei, mas, em paralelo, pensar na educação dos nossos meninos, dos nossos homens e na educação das meninas também, para identificarem violência, para identificarem abuso e para terem um local seguro de denúncia, né? Então é importante que as mulheres e meninas continuem sendo educadas a se cuidarem, a perceberem um ambiente seguro e principalmente a denunciarem. Tá certo, Bruno. E aí, enfim... Espera um momentinho que a gente já volta para continuar a entrevista. Brasil de Fato, uma visão popular de Minas Gerais, do Brasil e do mundo. Enfim, em diálogo com tudo que a gente tem tratado até aqui, né, esse discurso ele tem sido muito desenhado para pegar, se trouxe isso numa pergunta anterior, né, para pegar, para atrair esses garotos muito jovens, e isso obviamente impacta muito na capacidade, no desenvolvimento psicossocial, na capacidade de relacionamento desses meninos, né? E ao mesmo tempo aumenta o risco para as meninas que estão convivendo com eles, né? Enfim, acho que isso foi muito abordado também. Ano passado teve aquela série Adolescência e a gente falou muito sobre o assunto, mas queria, se você quiser aprofundar, né, como é que você enxerga esses caminhos de combate a essa tendência nos meninos jovens, como que as famílias, as escolas, mas principalmente como que o poder público deveria agir nessa situação? Olha, é muito importante. A gente tem agora o ECA Digital, a gente tem projetos de lei e leis que visam a regulação da internet, que visam o monitoramento, né, das redes sociais, mas até que as leis e o ECA Digital consiga, de fato, se materializar e combater a tudo que se propõe, a gente tem que pensar em outras formas. A gente conta muito com o poder do Estado. O Estado, ele tem o poder de conseguir, por exemplo, monitorar canais de YouTube que promovem violência contra as mulheres, que promovem a misoginia. Então a gente precisa fazer com que o Estado se mova com relação a isso. Está acontecendo muitos canais misóginos, notificar a Big Tech que está promovendo aquilo, porque a Big Tech é a que constrói o algoritmo. Por que os algoritmos têm entregado muito mais misoginia do que a educação em direitos humanos, por exemplo? Existe uma pesquisa que mostra que em 15 minutos, um perfil completamente novo de um menino de 15 anos, muito jovem, ele recebe algum conteúdo misógino pelo YouTube. Por que o YouTube está entregando? E por que ele não está sendo questionado como deveria? É por conta do lobby que eles fazem entre os deputados e deputadas? É por conta do dinheiro que eles colocam no nosso país? Porque gera de alguma forma emprego? Então, assim, o porquê que as Big Techs não estão sendo questionadas com os conteúdos que tem entregado para os nossos jovens? Isso é importante que o Estado faça. E um outro ponto importante é sobre as escolas e as famílias. A gente viu na série Adolescência duas coisas importantes. Primeiro, que os pais, a família, trabalhavam o dia inteiro e eles não conseguiam perceber a radicalização daquela criança. E tinha a escola que estava completamente exausta. Você percebia nos personagens que eles não suportavam mais de ter que lidar com a forma como que aqueles jovens se comportavam. Então, assim, é necessário a gente fazer uma divisão. É não sobrecarregar totalmente as famílias, porque a gente sabe que hoje o pai, a mãe, ou a mãe solo, principalmente, né, que infelizmente as famílias mais empobrecidas é porque elas são chefiadas por mulheres, e a gente ainda sofre de desigualdade salarial. Então a mãe, às vezes, ela precisa de 2, 3 empregos, ela não consegue acompanhar aquele jovem. Então, assim, outras formas, né, de paternar, de maternar a criança, avós, é necessário pensar nessas novas configurações de família e como que essas famílias têm tentado sobreviver diante de todo o cenário capitalista que a gente vive. Então, assim, é entender como que aquela família, no seu momento de descanso, consegue acompanhar aquele jovem, né? E aí a gente passa pela escala 6x1, como que a gente consegue fazer com que pais e mães irresponsáveis trabalhem 6 dias por semana e apenas num dia tem que dar conta da casa, tem que dar conta do cuidado, tem que dar conta dos filhos, das filhas, tem que dar conta de toda a sociedade, sabe? Então, assim, como que a gente faz? Então, a gente tem que pensar, de fato, numa escala reduzida e sem a redução de salário, que isso é muito importante, porque isso afeta diretamente as famílias. Então, a redução da escala do trabalho diz diretamente sobre a gente perceber como que os nossos jovens têm consumido a internet. É importante a gente fazer esse link. E outra coisa, a escola. Como que a escola, ela não se sinta sobrecarregada de, às vezes, de uma educação que cabe, às vezes, à família, cabe aos responsáveis. Então, assim, e também valorização da escola,
valorização dos professores e professoras, e principalmente professoras, porque o ensino básico, por exemplo, até o ensino médio, são majoritariamente mulheres professoras, e aí existe uma sobrecarga sobre essas mulheres, tanto no trabalho não remunerado, na economia do cuidado fora daquela escola, e também dentro daquela escola. Então a gente tem que pensar na valorização como um todo da educação, a junção, né, a conexão, a união da comunidade escolar com a comunidade da família, dos responsáveis, e é isso, as jornadas de trabalho. Como está, a gente não consegue fazer com que os responsáveis acompanhem esses jovens na internet. Então a gente precisa pensar na redução da escala, a 6x1 não é o suficiente para que a família consiga ser unida, que a família consiga se cuidar, ter acesso à cultura, ter acesso a lazer, e isso é, consequentemente, no combate à radicalização desses jovens e também no combate à radicalização dos homens, porque o homem cansado, o homem que não consegue ver que o seu trabalho gera resultado e o salário é desvalorizado, ele vai se ressentir. Ele vai se alimentar das redes de ódio. E ele vai encontrar, infelizmente, algum lugar que a culpa é da mulher. Então, assim, isso tudo se conecta. Nada é isolado. Então a gente tem que fazer uma crítica de fato à sociedade. Como que está a família hoje, como que está o ambiente escolar hoje, como valorizar esses dois espaços e compreender que os dois unidos, que os dois juntos, que os dois conversando, vai ser de fato um combate muito importante à radicalização. Tá certo, e aí você trouxe um pouco também, enfim, aí estamos quase fechando a entrevista, mas diante desse cenário muito alarmante de piora na circulação desses discursos contra as mulheres, né, um fator que a gente não pode deixar de lado é o papel dessas grandes redes sociais, das big techs que são donas delas, né, que acabam lucrando muito com a circulação desse tipo de discurso, porque isso gera engajamento, as pessoas permanecem na rede ali, né, alimentadas por esse discurso de ódio. E aí queria que você comentasse pra gente diante disso, você trouxe um pouco da questão do lobby, né? Mas qual que é a importância de regular essas plataformas para combater a violência? E em que pé que está essa regulação hoje no Brasil? Se ela é, enfim, se é possível, se a gente pode esperar que isso aconteça. Olha, a gente tem percebido grandes avanços nas discussões, nos espaços de poder sobre a regulação da internet. Então, assim, eu quero acreditar muito que é uma vontade do Estado fazer essa regulação. Só que apenas a vontade política, ela não é o suficiente, porque as big techs, elas geram muito dinheiro. Elas geram muito lobby. Então, o lobby, nesse sentido, né, é para, às vezes, comprar, injetar dinheiro para que aquela pauta não seja a do momento. Então, às vezes, as big techs vão colocar dinheiros em alguns parlamentares para fazer com que eles obstruam, ou seja, que eles impeçam que a discussão da regulação das redes aconteça, então, para que aconteça, de fato, essa discussão. Então, existe esse panorama. É possível, certamente acontece essa injeção de dinheiro em alguns parlamentares para fazer com que essa discussão da regulação da internet não aconteça ou aconteça de uma maneira mais demorada. E para além dessa questão do lobby, né, desse investimento que as big techs fazem para esse tema, ele não ser ágil como deveria, né? Porque é muito importante que as big techs sejam regulamentadas, porque é lá que está a raiz da radicalização. Hoje a gente vive numa sociedade que está completamente conectada. Então tudo do virtual vai para o mundo físico. Então a partir do momento que você regula uma big tech, você começa a controlar qual tipo de conteúdo que aquela big tech está permitindo que seja construído. E, infelizmente, a misoginia gera muito lucro. A misoginia, ela circula um dinheiro muito grande, porque ali você vende curso com os coaches, o algoritmo, ele entrega muita misoginia, e aquilo vai sendo consumido, você vai ficando mais tempo na rede social. Enfim, assim, tem diversas formas de você gerar um dinheiro e que chega para essa big tech. Então, regulamentar a internet, regulamentar as redes sociais, é também fazer com que esse dinheiro diminua. Então, por isso que as big techs não querem. Então, as big techs, elas querem continuar gerando muito lucro. Então, é importante a regulamentação da internet por isso. E, obviamente, gente, combate à violência. Regulamentar as redes sociais, punir as big techs. E aí, eu digo com punição mesmo. Eu acho que com as big techs não tem essa lógica de educação, não. Com as big techs é punição, é suspensão de canal, é suspensão da própria plataforma como um todo. Então, a big tech merece punição se ela não cumprir com as diretrizes. Mas para cumprir com as diretrizes, elas têm que avançar. E para que elas avancem, é necessário que as big techs parem de fazer lobby com os parlamentares. Enquanto elas fazem lobby com os parlamentares, é porque elas estão recebendo muito dinheiro. E esse dinheiro geralmente está vindo de toda a misoginia que é produzida. Então, mais uma vez, nada está isolado. Tudo se linka. E aí, então, para fechar, uma outra pauta central, acho que você trouxe bastante também nas outras respostas, mas inclusive
por conta do ano eleitoral, né, essa pauta tem sido muito forte, é o fim da escala 6x1. Esse tema está sendo tratado em vários projetos de lei e com possibilidade de ser implementado de outras formas também. Enfim, então está em debate também como essa medida vai avançar. Mas a que está mais avançada é uma proposta do governo federal que está agora em análise na Comissão de Constituição e Justiça, lá na Câmara dos Deputados. E aí, queria que você trouxesse para a gente, se você quiser complementar, você trouxe bastante nas outras perguntas, né? Mas de que forma que o fim dessa escala de trabalho afeta as mulheres brasileiras e por que o impacto é diferente entre mulheres e homens, assim, por que as mulheres seriam mais beneficiadas por isso? A escala 6x1, para mim, é a discussão do momento, é a discussão, talvez seria uma das discussões mais importantes assim, dos últimos tempos, porque diz sobre trabalho, diz sobre a reprodução social da vida, diz sobre a economia do cuidado, diz sobre a nossa sociedade e diz sobre o capitalismo, né? Porque a sociedade capitalista que a gente vive, ela não quer que o trabalhador e a trabalhadora descanse. A sociedade capitalista que a gente vive, ela quer que o trabalhador e a trabalhadora trabalhe tanto a ponto de não desenvolver capacidade de elaboração, capacidade de questionamento e capacidade de sociabilidade e acesso à cultura. É apenas o lucro. Então, quando a gente discute sobre o fim da escala 6x1, a gente discute sobre saúde, a gente discute sobre família, porque as famílias vão se encontrar mais, a gente discute sobre descanso, a gente discute sobre questionamento da sociedade, porque se a gente tem um momento para descansar a mente, a gente começa a perceber outras coisas na nossa sociedade. E principalmente sobre as mulheres. As mulheres hoje, elas vivem nessa escala absurda de exploração e quando chegam em casa também elas são exploradas. Porque existe a economia do cuidado. E o que é a economia do cuidado? São essas tarefas de casa. E essas tarefas de casa são elas que alimentam a engrenagem da sociedade. Nós estamos aqui conversando, nós estamos aqui nos ouvindo. Se não fosse uma mulher cuidando da gente, a gente não estaria aqui. A gente não teria um emprego, a gente não teria crescido, a gente não teria sobrevivido. Então a economia do cuidado é isso. São essas tarefas invisibilizadas que ninguém percebe e que muitas vezes, ou a maioria das vezes, ela não é remunerada. Então as mães não são remuneradas para praticarem, para exercerem a sua maternidade. E isso faz parte da economia do cuidado. Então quando a gente coloca uma mulher com uma redução de escala, por exemplo, a 5x2, trabalhando de segunda a sexta e tendo o fim de semana para se cuidar ou cuidar da própria casa, ela vai ter mais tempo para isso. Ela vai ter mais tempo para se cuidar, ela vai ter mais tempo para entender a sua casa, ela vai ter mais tempo para transitar na sua vizinhança, ela vai ter mais tempo para cultura. Ah, Bruna, mas então vai acabar a economia do cuidado, elas vão parar de fazer o seu trabalho? Não, infelizmente não. A divisão sexual do trabalho, ou seja, a divisão do que o homem faz na casa, o que a mulher faz na casa, é uma outra discussão, que a gente tem que avançar muito mais, porque as mulheres ainda são a maioria nessas tarefas da casa. Mas se as mulheres tiverem mais tempo para cuidarem de si, para entenderem essa lógica, vai ser muito mais importante. Então, o fim da escala 6x1, ela afeta muito a vida das mulheres. E aí a gente tem que pensar também, por exemplo, na paternidade, por exemplo, o que os homens vão fazer com a redução da escala 6x1 no fim de semana? Eles vão ter hobby? Eles vão jogar futebol? Eles vão pro bar? Eles vão encontrar os amigos? Não. É aí que entra a nossa discussão sobre a divisão sexual do trabalho. Que esse espaço seja de divisão de toda a família. Que esse espaço seja para cuidar daquele menino que fica o dia inteiro no telefone, porque não tem o que fazer com ele, não tem dinheiro para contratar uma pessoa para cuidar dele. A escola não é integral. Então a gente tem que pensar, vamos fazer com que o pai olhe para aquele menino, já que às vezes o diálogo entre dois homens pode ser melhor. Então assim, a escala 6x1, a discussão da redução da escala 6x1, ela não pode vir sozinha. Ela tem que vir com a discussão do cuidado, a discussão da paternidade, a discussão da radicalização dos meninos nas redes, a discussão sobre acesso à cultura e a discussão sobre como que as mulheres... Gente, a nossa conversa foi muito importante, mas o Visões Populares de hoje fica por aqui. A gente agradece muito a participação da Bruna e na próxima semana tem mais entrevistas exclusivas e reflexões que transformam. Como você já sabe, sempre às quartas-feiras no canal do Visões Populares no Spotify, na Rádio Autêntica Favela FM, no site ou no canal do Brasil de Fato MG no YouTube. Se você está ouvindo a gente agora pelo Spotify ou pelo YouTube, comenta por aqui o que você achou desse episódio. Não se esqueça também de compartilhar o programa com os amigos e dar 5 estrelas para o podcast.
Se você está ouvindo a gente pela rádio, perdeu alguma parte do episódio, quer ouvir de novo ou quer compartilhar com os amigos, é só buscar Visões Populares lá no YouTube ou no Spotify. Acompanhe o Brasil de Fato MG nas redes sociais para você não perder nenhuma novidade. E até lá! Se encerra aqui o Visões Populares, análises e reflexões sobre os temas que impactam o nosso dia a dia.